Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Aqui é a Bruna Brite mais uma vez com vocês, né, na nossa live, toda segunda-feira, meio-dia. Eu sou do canal Que Eu Aprendo com a Vida. E aí eu passo um pouquinho, faço essas lives para compartilhar um pouco do que eu aprendo, né, em todas as minhas áreas aí, como mãe, como profissional, como esposa, né, como jornalista, como empreendedora. E hoje vamos estar então falando um pouquinho das minhas aventuras como jornalista e como empreendedora. Então, só lembrando, quem aí não curtiu, né, vai lá no meu canal no YouTube. É, Boa tarde, eu comecei agora também aqui no Instagram e no YouTube. Então, eu sou a Bruna Brite, do canal Que Eu Aprendo da Vida. Quem não curtiu ainda o canal, vai lá, o Que Eu Aprendo da Vida, Bruna Brite, para abater lá o sininho e começar a seguir. E aí também eu publico esses vídeos, né, no meu Face, no meu Instagram. Um beijo aí pra Helena, tá todo mundo por aí, que legal. Pra Sandra, a Manuela, um beijo pra vocês. Então vamos lá. Vou começar falando um pouquinho, né? Claro que eu vou falar das minhas aventuras como jornalista, então desde o começo. Bom, eu fiz faculdade de jornalismo na Unimep, na Universidade Metodista de Piracicaba, de 98 a 2001. Então, estou completando aí 18 anos, na maioridade da minha profissão, né? A primeira que eu adquiri de jornalismo. E aí o primeiro trabalho que eu consegui foi um estágio, que foi no jornal Gazeta de Piracicaba. Adorava muito, era o Senhor Moura, era um jornal que saía semanalmente e eu era repórter. Então, imagina, quando eu tinha lá 20 anos, né? Para mim foi uma grande oportunidade. Para mim foi uma grande oportunidade para ser jornalista na prática, porque eu participava de coletivas de imprensa, de todas essas coisas, que foi muito legal. Então, assim, a primeira aventura como jornalista foi conseguir um emprego na área, né, que era no Jornal Gazeta de Piracicaba, foi se sentir jornalista, e aí eu fiquei um ano lá trabalhando com ele, e depois também foi uma experiência muito legal, que eu fui trabalhar na TV Beira Rio. Gente, fui repórter de TV, eu acho que ele é um grande sonho das pessoas todas, que faz jornalismo, trabalhar com TV. Hoje eu vi que eu posso ser útil em tantas outras formas, né? Não só na TV, né? No impresso, assessoria de imprensa, agora com uma agência de publicidade, de comunicação, tudo a gente usa a comunicação e claro que os textos, o jornalismo e tudo mais. Então, depois da aventura da TV Beira Rio, eu lembro que a primeira aventura assim, na TV Beira Rio, eu tava fazendo uma matéria e tinha um senhor que era o cameraman, e ele dirigia o carro também, e era uma das matérias. Ele falou assim pra mim, eu já tinha carta, gente, já tinha tirado minha carta. Você pode dirigir pra eu filmar a estrada, a rodovia? E aí eu não tinha tanta prática assim. Eu lembro que eu comecei a dirigir, ele já ficou meio receoso e falou: não, peraí, tudo bem, eu dou um jeito, eu filmo de outro jeito. Bruna Barbeira lá, para fazer a reportagem. Então você tem que ser não só o repórter, né, o cameraman, como é que fala? Tinha que ser motorista também. Bom, depois disso, então isso foi 2000, 2001, também nessa época da faculdade, depois que eu também me formei, foi muito legal, porque eu comecei a fazer assessoria de imprensa na Associação de Agricultura Orgânica em São Paulo. Foi muito bacana. Peraí, gente, vamos ver aqui se tá ok. Vamos ver aqui a transmissão, a conexão, vamos lá. Então, depois aí, olha, do Jornal Gazeta de Piracicaba, da TV Beira Rio, tudo isso na época da faculdade, eu fui trabalhar como assessora de imprensa da Associação de Agricultura Orgânica, que ficava lá em São Paulo, no Parque da Água Branca ali, muito bacana, na Barra Funda. Fica dentro de um parque, é bem legal.
E assim, foi uma grande aprendizado e uma aventura, porque essa AO é uma certificadora de agricultura orgânica. Então, produtores que querem vender produtos orgânicos, né, agricultores, eles precisam passar por essa certificação. E essa associação tinha muitos trabalhos, tinha muitos cursos nessa área, tem uma feira ainda, né, de produtos orgânicos que acontece ali na Água Branca, nesse parque da Água Branca, ali na Barra Funda. E a gente participava de vários eventos dessa área, né, de agricultura e principalmente de orgânicos. Então eu tinha que preparar não só releases, a preparação para o evento, responder a demanda. E eu lembro que quando eu entrei, eu fiquei assim, na Associação de Agricultura Orgânica, meio que assustada, porque era o pessoal da Folha, de veículos grandes me procurando, né, porque era um assunto, né, isso daí foi, vamos lá, 2001, 2012, os alimentos orgânicos estavam bombando aí na mídia. Então, foi muito legal também essa aventura aí de ter participado desses eventos grandes, de ter precisado viajar e de responder a veículos grandes. Então, foi um grande aprendizado. Mas, gente, tudo começa quando eu voltei a morar em Caraguá, porque eu tinha mudado para cá em 96, né, devido ao meu pai aí que mudou de trabalho. Eu tava no colegial, fiz o segundo e terceiro colegial no Colônia, e aí depois eu realmente falei, não, eu vou querer estudar fora. Aí eu fui estudar em Piracicaba, o jornalismo, que eu sempre sonhei em ser jornalista, sempre já falei isso, meu sonho era Globo Repórter, viajar o mundo todo e descobrir todas as coisas, fazer reportagens e achando que a vida ia ser dessa forma, né? Bom, e aí voltei para Caraguá em 2001, e eu lembro que estava tendo um evento de moto, o Mega Cycle. E esse Mega Cycle, gente, e aí eu lembro que eu, assim, vim passear aqui, mas eu adorei, porque assim, fiquei sabendo que rádios e TVs estavam abrindo aqui no litoral. Falei, poxa, e eu tinha acabado de me formar em 2001, falei, bom, a hora de eu voltar a morar no litoral é agora. E aí realmente eu voltei em 2001 para Caraguá. Foi muito legal, porque assim, eu não fiquei nem uma semana sem trabalho. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi no jornal Expressão Caiçara, que é o jornal que tem realmente aqui da região. E aí fiquei uns 2 meses, né, fazendo edição, reportagem ali, e eu lembro que tinha o Imprensa Livre, que era o único jornal diário, e depois de 2, 3 meses ali como é que fala, no Expressão Caiçara, eu consegui trabalhar no Imprensa Livre. E o Imprensa Livre, para mim, foi a minha grandíssima escola. Tinha as coisas chatas, que era cobrir Câmara de Vereadores, essas coisas aí, coletiva e tudo mais, mas também tinha as matérias que eu mais gostava, que era do caderno de final de semana. Então eu lembro que nessa época eu comecei a viajar. Eu comecei, por exemplo, aí eu fui fazer um intercâmbio, eu vou até fazer uma live disso depois, né? Eu fui para Argentina, fui para Colômbia, fazer intercâmbio. E aí eu lembro que cada um desses lugares que eu viajava, eu fazia uma grande reportagem. Então eu lembro também um que me marcou bastante, que eu acho que, sei, todo jornalista, não sei se é aventureiro, não todos, né? Mas assim, eu lembro que eu fiz uma reportagem, meu primeiro voo de paraglider. Eu adorei e contei toda a emoção de como que foi. Eu adorei voar, não fiquei com medo, mas durou 5, 10 minutos só e já tava lá no solo, né? Que foi aqui em Caraguá mesmo, que tem uma rampa no Morro Santo Antônio, que é um ponto turístico daqui que eu recomendo. Então uma das aventuras foi, como é que fala, vivenciar essas minhas viagens, porque era um texto mais livre, eu falo que mais jornalismo literário. Que legal, Lara, que você tá por aí de Piracicaba, um beijo aí pra você. A Sandra, a Manuela, que eu já cumprimentei, muito legal que vocês estão por aí. E aí então, como é que falo, estava falando aqui das reportagens, né, no Imprensa Livre, mas foi no Imprensa Livre também que eu fiquei 7 anos, de 2002, 5 anos, de 2002 a 2007, que eu vivi as maiores experiências assim como jornalista. O que foi? Eu lembro que teve uma reportagem também que o exército veio para cá, pro litoral, fazer um treinamento, e aí tem essas coisas assim, eu andei no helicóptero do exército, conhecendo toda a área que eles estavam fazendo, então tem essas coisas também da gente vivenciar, que é muito legal.
Então, voo de paraglider, o voo de helicóptero, mas não só isso, coletivo de imprensa, né, que a gente fala que a gente consegue fazer as coisas também gratuitas, mas não para só dar carteirada, né? Mas eu lembro que teve uma reportagem especial que marcou bastante, que foram uns 3 casos. O primeiro caso foi do senhor Bonagema. Ele era um líder de bairro, aqui da região, né, do Perequê e Travessão ali, e ele sempre me ligava para passar pautas. Olha, tá acontecendo tal coisa, um acidente aqui e ali. E aí, gente, eu lembro que eu ia de bicicleta, não tinha carro. Eu ia de bicicleta até o Perequê, dar uma meia hora, com certeza uma meia hora ou mais, para fazer essas matérias com ele. E aí eu lembro que uma vez ele me ligou e falou assim: olha, Bruna, eu quero que você vá comigo hoje lá na promotoria pública, porque eu estou sendo ameaçado de vida, porque tem alguns bandidos, enfim, pessoas envolvidas com tráfico, com droga, que estão me ameaçando. Falei, tudo bem, posso ir. E aí falei, mas como vou fazer uma matéria assim? Aí fui falar com o promotor e ele foi também, e aí o promotor explicou que para ele, que pessoas que estavam sendo ameaçadas, assim, no caso dele, um cidadão comum, ele teria que mudar de estado, mudar a identidade dele, mudar o nome dele, e que não era o caso, né? E aí, gente, o que aconteceu? Um beijo aí pra Tati. E aí o que aconteceu? Depois de uma semana que fiz essa matéria, saiu no jornal. Mataram ele, gente, os bandidos. Eu lembro que é como se fosse um ente querido que tivesse morrido. Eu fiquei muito chocada, eu chorei, fiquei revoltadíssima. E aí eu lembro que eu fui falar com o capitão da polícia, que eu sempre entrevistava para fazer as matérias, as notícias. E aí ele falou, o que vai fazer, né? Eu, sei lá, me atendeu, mas assim, então a gente é legal, mas a gente, como não se envolver? Então, realmente dar voz, sabe? Acreditar, não sei, assim, nesse caso, o que poderia fazer para que não matassem ele. Acho que difícil, porque ele acabava falando, dedando, né, para a polícia e para todos ali aonde que acontecia o tráfico de droga, o desmanche, essas coisas todas. Então, foi uma coisa que marcou comigo, que me marcou. Outra coisa que me marcou também foi a questão de suborno. Fui fazer uma matéria de um estacionamento de ônibus clandestino. E aí, gente, a pessoa lá que era o dono, veio, mas quanto que você quer para você não publicar essa matéria? Então eu lembro que também isso daí, eu falei, gente, não, eu falei, não tem nada em valor que vai me proibir. O máximo que o senhor vai falar é que o senhor não queira dizer nada, não tem nada a dizer a respeito, mas eu vou publicar essa matéria. Então essa coisa de ser coerente, de ser íntegro, a gente encontra pessoas que vão dar o jeitinho, acho que vai dar o jeitinho brasileiro, mas não é assim que funciona. Outra coisa também, gente, aí é muito engraçado. Eu fui entrevistar, era uma autoridade, não vou nem falar o cargo, senão vão saber quem era, mas o sobrenome dele, gente, era Carvalho. E aí eu coloquei lá, o fulano caralho, gente, mas eu juro que não foi de propósito. Eu juro que foi assim, faltou só o V em vez de Carvalho, caralho, mas aquilo, gente, ficou muito evidente. A autoridade ligou no outro dia para reclamar no jornal. Claro que a gente fez uma notinha, uma errata lá, mas esse daí foi até assim, não foi de propósito. Eu tô dizendo só realmente que foi, sabe, foi muito engraçado, mas foi isso daí que aconteceu. Peraí, um probleminha técnico aqui. Vamos ver. Pronto. Então, foi essa questão, né, de uma morte, foi a questão das viagens que eu adorava, escrevi em primeira pessoa, e claro que você fica assim como referência das pessoas também, né? Ela quer fazer uma matéria do bairro, elas pegam o seu telefone e depois sempre te ligam para contar o que tá acontecendo. Então acho que essa é a maior função do jornalista, que é dar voz, né, para quem dá voz para quem não tem voz. Eu acho que essa é a principal questão. E aí, gente, uma outra aventura foi na revista Bitco,
que eu também trabalhei ali, eu era, né, freelancer, era muito bacana, muito legal. Foi as melhores reportagens que eu fiz como jornalista, foi na revista Bitcom. É uma revista que circula até hoje, na verdade, eu fiz até minha tese de doutorado sobre ela. Desde 2012 ela circula. Infelizmente, esse ano ela passou só, era mensal e passou a ser só edições especiais, mas até o começo desse ano, todo mês tinha a Bitcom. E aí, vamos ver aqui. Ok. Pronto. E aí, gente da Bitcom, eu tô tentando aqui, tá travando um pouco ali no Face, mas tá tudo bem aqui no Instagram, né? No Face e no Instagram que tá falhando um pouquinho. Bom, e aí na Bitcom, gente, eu lembro que eu fui fazer uma matéria do arquipélago de Alcatrazes. Alcatraz é em São Sebastião, é um arquipélago, então imagine você viajar 1, 2 horas de lancha, que tem que ser, que é no meio de oceano, e você ter lá como é que fala? Um arquipélago mesmo, né? Várias montanhas pequenininhas formando um arquipélago. E é um lugar muito importante porque lá tem espécies, por exemplo, aves endêmicas, né? Que eles falam que só dá lá. Então tem a jararaca de Alcatrazes, que é uma cobra que só tem lá. Então é isso também. Um beijo pro Carlos que entrou por aí. E aí eu lembro que eu fui fazer essa matéria, gente, demorou pelo menos uns 4 meses para eu conseguir marcar e agendar para fazer essa matéria. Porque era com o IBAMA, hoje é ICMBio, né? Mas aí precisava o IBAMA estar aprovando a minha ida lá. E aí não tinha embarcação, aí eles conseguiram uma parceria com... Que legal, hein, Carlos? Vou falar um pouquinho das nossas aventuras aí na Semana da Moda. Muito legal cobrir o São Paulo Fashion Week com o Carlos. Ele tá comentando aqui. Ai, que delícia, gente. Tem um blog de moda que é muito, muito legal. E aí ele também me deu essa oportunidade de estar indo lá cobrir aqueles desfiles com todos os modelos, que também é uma aventura muito show. A gente aprende a ter contato com todo mundo, é show de bola. E aí... então a matéria do arquipélago de Alcatraz. E aí demorou uns 4 meses, consegui, marcou uma data, fez uma parceria, né, com como é que fala? Uma pessoa que tinha um iate, uma lancha bem grande. E aí fomos. A primeira aventura, gente, eu indo de Caraguá para São Sebastião, meu carro quebrou. E aí eu falei, e agora? E realmente não pegava mais, gente, só sei que eu parei o carro, deixei na rodovia, no estacionamento, no lugar lá que podia, e falei, quer saber? Não vou perder essa reportagem, já faz 4 meses que eu estou esperando para fazer. E aí eu liguei para a pessoa que era responsável lá pelo IBAMA, ICMBio, e aí ela acabou me pegando, me dando carona, porque ela ainda estava passando pelo local onde eu estava. E aí... Daí chegamos na Marina e fomos, como é que fala, lá para esse arquipélago. Então, como eu já falei, 1, 2 horas. Sem falar, gente, que espetáculo. Nesse dia nós vimos até baleia. Vocês acreditam? Vimos baleia. Tinha golfinho, porque andou 2 horas, né, até chegar nesse arquipélago. E aí eu lembro que o dono dessa lancha chamava-se João, e aí tinha a namorada dele e tinha mais um pessoal do IBAMA lá. E aí a gente foi conversando, e ele falando da vida, do dia a dia e tudo mais. Gente, no final da reportagem eu descobri que esse João, eu não lembro o nome dele direito, era simplesmente o dono, o diretor da Sadia, de uma empresa super grande. Eu falei, gente, olha isso, tá vendo o que é a simplicidade de uma pessoa, né? Muito legal. E aí assim... Chegando lá no arquipélago de Alcatraz, então a aventura foi, o carro quebrou, não desisti, persisti, arrumar uma outra forma de chegar até o local, deu certo a reportagem. Eu lembro que assim, não podia mergulhar nesse arquipélago, agora já tá aberto como é que fala, a mergulho, mas na época não estava, e aí... E aí, assim, por fora já dava pra ver as tartarugas nadando, então realmente tem muitos peixes, muitas coisas muito legais lá. E no final,
Voltei, foi um dia inteiro de reportagem, tirei muitas fotos e para mim foi uma grande satisfação porque foi a primeira vez que eu consegui fazer uma capa na revista Bitco com a minha foto e com a reportagem que foi super relevante. E isso para mim foi nossa, fiquei muito feliz com isso. E a outra coisa também é que no final, aí sim eu chamei um guincho e ele foi lá me socorrer com o carro e trouxe tudo, né? E me trouxe embora, eu vim embora de guincho com o carro. Ai, que situação. Mas enfim, era essa situação aí do arquipélago de Alcatrazes. E depois disso, vamos lá. Aí eu acabei, claro. Aí hoje, gente, como que as minhas aventuras, e assim, depois da revista Bitco, eu continuei fazendo assessoria de imprensa, por exemplo, para o Caraguá Praia Shopping, né, para Nesse Calçados, para outras empresas que eu atendo, e eu lembro que a gente, como é que fala, essa vida de jornalista, uma história que me marcou muito, foi a história da Raquel e do Biano, que mora aqui em Caraguá. O Biano, então, ele era um enfermeiro, mas ele estava com um problema no pulmão, enfisema pulmonar, e aí a única solução era fazer um transplante, ele não queria fazer o transplante, e aí eu lembro que ele não conseguia mais trabalhar, ele começou a pintar quadros, e aí me chegou essa possibilidade de ter que fazer uma exposição dele lá nesse Caraguá Praia Shopping, e aí fiz contato, entrei lá em contato com a Raquel e com ele e organizamos. Aí eu lembro que para mim foi uma grande satisfação porque eu tive que desde buscar os quadros na casa deles até fazer todas as artes, né, junto com a agência Gente Com, de publicidade, comunicação e tudo mais, fazer as artes da exposição, do convite, fazer um coquetel e aquilo foi um up na carreira dele, assim, de artista. Ele vendeu quadros naquela exposição, então eu fiquei muito satisfeita. E depois disso tem uma outra história que eu gosto muito de contar. Ele, depois de 2 anos, veio a falecer. E aí eu lembro que no próprio velório, a Raquel falou assim, nós vamos escrever uma história sobre nós. Você me ajuda? Eu falei, claro. E aí ela escreveu, gente, olha que coisa mais linda. Enquanto ela ficou com ele no hospital em vida, nesses 2 anos, ela escreveu cartas, mais de 40 cartas, para valorizar quem ele é em vida. E depois a gente resgatou todas essas cartas que estavam publicadas nas redes sociais e tudo mais a história deles, e aí publicou o livro No Mar Revolto, que é o último quadro que ele pintou, que foi um quadro inacabado, que realmente, como é que fala, representava como ele estava, né, que ele estava assim no final. Então o quadro não é inacabado, é acabado, mas não estava colorido e tudo mais, foi nesse mar revolto da vida que a gente se... Então, assim, o jornalismo, a comunicação me proporcionou muitas histórias, muitas experiências muito bacanas, tanto positivas como negativas, mas eu acho que, assim, muito mais positivas, com certeza. E aí eu dou um pulo, um salto, então, desses veículos. Eu costumo dizer que eu tô no litoral, mas eu nunca trabalhei em prefeitura e câmara, que a grande maioria dos meus colegas comunicadores trabalham nessa área. Acho que eu fui mais para esse lado do empreendedorismo, né? Que é realmente empreender com a Gente Com, que vai fazer 7 anos agora em julho, né? Já estamos nas comemorações. E aí, um beijo para você, Carlos. Depois a gente se fala mais, viu? Que bom te encontrar por aqui. Bom, e aí dando um salto, então, né, eu comecei então com o jornalismo. E como é que eu criei essa agência? Acho que eu já contei um pouquinho, mas só assim, como que foi a ideia de empreender? Falei, olha, se eu perguntasse para qualquer comerciante de Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, região do litoral norte, que é onde eu moro, você precisa de uma notícia sobre o seu comércio para vender mais? Ele falou, não. Difícil, até seria legal, mas se eu falasse, você precisa de um cartão de visita, uma faixa na porta da sua loja, um panfleto, ele ia falar, precisa. Eu falei, então o meu lado é muito mais, eu tenho que partir para o lado do marketing, da comunicação. E aí foi realmente, eu parti para o lado do marketing e abri, né, a agência Gente Com. Então eu usei, como é que fala, essa minha expertise da comunicação, do jornalismo, para poder passar também a minha história. E aí, hoje, mais recentemente,
Estou empreendendo com o jornalismo, com a comunicação no Expresso Mídia, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, com o Cláudio e o Rafael, que foram meus alunos de jornalismo aqui no Centro Universitário Módulo. E realmente eu acredito que esse é o futuro aí da comunicação, do jornalismo, que é você realmente... como é que fala? Investir no multiplataformas, né? Então a gente fala cross-mídia. Então a gente tem um portal, tem um jornal impresso, aí tem mais conteúdos, né, que é mensal, e aí você tem uma cobertura direta pelo site e pelas lives, que é Facebook, Instagram, e pelo WhatsApp também. Então acho que essa é o futuro. Lançamos aí o Expresso TV, que é, né, pelo canal do YouTube e nas redes sociais, e as lives aí eu acredito que essa é realmente a tendência do jornalismo. Então um pouquinho das minhas aventuras que eu vivi como jornalista, era isso que eu tinha para falar um pouquinho, né, para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essas histórias, né, você manter a sua honestidade, a sua integridade, a sua credibilidade que não tem preço, você ser você em todos os lugares, sabe, você não tem como não se emocionar com as histórias das pessoas, não tem como não se envolver, mas você manter aí uma imparcialidade. Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Muito obrigada. Então, para quem não curtiu ainda o Face, o Instagram da Agência Gente Com e o meu canal no YouTube, o que eu aprendo da vida. E aí a gente se vê na próxima segunda. Um beijo.